Fala galera, e aí? Sextou? Super live, agora também dia de sexta-feira, para responder as perguntas da caixinha de perguntas, que assim fica mais direto, eu já converso com vocês aqui, vocês podem já fazer perguntas diretamente, eu vou aproveitando e mandando as perguntas que vocês mandaram anteriormente na nossa caixinha de perguntas. Então, vamos embora. Primeira pergunta, quanto tempo deve durar a parte da preparação para o movimento da sessão? Turma, uma boa preparação para o movimento na sessão, ela não vai exceder 15 minutos, certo? Em 15 minutos você consegue trabalhar a mobilidade adequada para todas as articulações que precisam de mobilidade, a estabilidade adequada da mesma forma, até colocar um movimento mais complexo de boa estabilidade, ou seja, eu vou combinar os dois elementos em um só exercício, e uma boa ativação tanto neural quanto cognitiva. 15 minutos seria o tempo máximo de uma boa preparação para o movimento. Uma preparação para um movimento eficiente provavelmente vai estar ali girando em torno de 10 minutos, 8, 10 minutos. Porque não é algo que precisa de muito volume, eu não preciso de muito volume na minha preparação para o movimento, muitas repetições, e é algo que tem que ser direcionado para as articulações, para cada articulação que precisa de mobilidade ou de estabilidade. Então ali em torno de 10 a 15 minutos é mais que o suficiente. Se eu tenho um aluno avançado que já passou por movimentos complexos, já aprendeu 1 ou 2, 3 padrões de boa estabilidade, eu posso reduzir esse tempo até para 5, 6 minutos, fazendo 2, 3 movimentos mais complexos e já trabalhando todas essas articulações, certo? Ou seja, essa história de ficar 20 minutos fazendo mobilidade, 30 minutos, estendendo, fazendo milhares de movimentos, é para quem não entende realmente o objetivo de uma preparação para o movimento, não entende qual é a forma correta de iniciar a sessão de treino. E não importa o treino que você vai fazer. Ah, é um treino de potência. Massa, 10, 15 minutos eu preparo o meu corpo para fazer, para depois desempenhar a potência bem. É um treino de força, padrão de agachamento. 10 minutos eu faço todas as articulações muito bem definidas e vou para o meu treino de força. Ou seja, preparação para o movimento é algo muito eficiente, prático e rápido. Não existe essa história de ficar 20, 30 minutos só na preparação para o movimento, para depois ir fazer o treino. Eu vejo muitos profissionais criticando preparações para o movimento longas, gasta 30 minutos para fazer preparação para o movimento. Se está gastando 30 minutos é porque não sabe o que está fazendo. Não está direcionando para as articulações que precisam de mobilidade e para as articulações que precisam de estabilidade, certo? Então ali a duração ideal, interessante, seria em torno de 10 a 15 minutos, com todos os elementos. Mobilidade, estabilidade, estabilidade e ativação motora e cognitiva, certo? Todos esses daqui, tranquilamente, 15 minutos. Vamos para a segunda pergunta que vai ter aqui, que é a seguinte, turma. Como estruturar a parte da preparação para o movimento em treinos curtos, tipo 20 minutos? Massa. Você tem 20 minutos de uma sessão de treino. Você vai fazer ali um treino super fast. E galera, dá para fazer muita coisa em 20 minutos. Eu tentaria fazer uma preparação para o movimento em torno de 5 minutos, certo? Nesses 5 minutos, olha só, você vai fazer agachamento com elevação de joelho. Você agacha, eleva o joelho, puxando o joelho em direção ao peito. Agacha, levanta, puxa o joelho em direção ao peito. Vai fazer rotação de braço, certo? Estabilizando o braço e girando o outro com uma grande rotação, tanto indo quanto voltando, sentido nos dois horários. Vai fazer um exercício, por exemplo, de 4 apoios no chão ou prancha, tocando a mãozinha na frente. Cada um desses padrões vão trabalhar múltiplas articulações, fornecendo mobilidade e estabilidade, certo? Fazendo em torno ali de 8, 10 repetições de cada um desses movimentos, você vai gastar menos de 5 minutos com a sua preparação para o movimento. Então, nesse treino aí de 20 minutos, curtinho, que eu deixei destacado aqui a pergunta para vocês, com movimentos como esses, mais complexos, combinando mobilidade e estabilidade, eu consigo passar por todas as articulações. Claro, isso foi um exemplo que eu dei aqui rapidamente de um treino que eu não sei qual vai ser a parte principal. Sabendo qual é a parte principal, dá para deixar isso ainda muito mais específico. Então, em vez de eu perder muito tempo tentando alongar aqui, puxando o quadríceps, vamos para padrões mais complexos, um agachamento com elevação de braço, um passo lateral, faço uma ativação cognitiva agora com bons exercícios coordenativos, onde eu mesmo me questiono, cara, vou tentar pensar em números pares e ímpares e direcionar uma perna ou outra ali para frente. Ou seja, mesmo um treino de 20 minutos, eu posso dedicar os 5 minutos iniciais para uma boa preparação para o movimento, com esses exemplos que eu citei, entre outros. Se for um aluno avançado, eu já posso aplicar um movimento mais complexo e com um movimento só já resolver a preparação para o movimento para ele. Ou seja, a parte inicial da minha sessão começar de uma forma muito mais direcionada. E agora no meu treino, que sobrou 15 minutos, eu posso fazer um circuito com 5 estações e passar 3 voltas, certo? E pergunto para os meus alunos da calistenia depois se dá para treinar tudo isso em 15 minutos e vocês vão adorar a resposta deles. Beleza? Então, um treino curto ali, 20 minutos. Exercícios mais gerais, mas não precisam ser exercícios complexos obrigatoriamente. Exercícios de preparação para o movimento mais gerais, mas que vão fornecer tanto mobilidade e estabilidade para cada articulação, ok?
Fizeram uma pergunta aqui um pouco contraditória, que é a seguinte. Faça a preparação para o movimento full body para um treinamento de pernas, por exemplo. Então, é um pouco contraditório porque se o treinamento é full body, a gente entende que é o corpo todo. Mas, por exemplo, se é um treinamento de membros inferiores, ou para o meu treino full body, eu vou focar na minha preparação no movimento para membros inferiores. Ele já tem um padrão que ele executa para membros superiores, certo? Ele ou ela. Pensando em membros inferiores, eu tenho que deixar claro o seguinte. Se eu faço polichinelo, ele vai aumentar a temperatura de membros inferiores? Sim. Se eu faço corrida parada, também, de forma sistêmica, vai aumentar do corpo todo, então funcionaria para aumentar o fluxo sanguíneo de membros inferiores e tal. Isso é o suficiente para eu gerar uma boa estabilização de joelho? Não. Isso é o suficiente para trabalhar meu tornozelo em todos os ângulos de mobilidade que ele precisa? Também não. Então, focando em membros inferiores, por exemplo, se você fizer um exercício unipodal, ou seja, uma perna só apoiada, e você puxar o joelho em direção ao peito 10 vezes cada perna, você já vai expor o seu joelho a mais condições de necessidade de estabilização, certo? Do que simplesmente ficar fazendo polichinelo. Agora, se eu faço elevação de tornozelo, faço uma elevação de tornozelo, sempre que eu puxar o joelho em apoio unipodal, eu estou aumentando essa amplitude de movimento, diminuindo a base de apoio. Ou seja, eu vou precisar de ainda mais necessidade de estabilização do meu joelho e trabalhando diferentes planos e angulações do meu tornozelo. Se eu foco nesse movimento, por exemplo, repito ele algumas vezes, depois faço um exercício de pliometria nível 0, saltito no lugar, rotacionando o quadril, alternando a perna, passando e voltando a linha, para frente e para trás da linha. Eu tenho um treino agora de uma preparação para o movimento, um começo da minha sessão de treino, muito mais específico para um treino de membros inferiores, onde eu não fiquei, por exemplo, tentando alongar a posterior da coxa, que não vai preparar, de ponto de vista neural, de ativação neural, para um bom treino de membros inferiores, certo? Ou seja, um trabalho como esse que eu comentei, gerando condições instáveis, como é ficar apenas apoiado numa perna e subir na ponta do pé, assim como a parte de uma pliometria nível 0, e pliometria não tem nada a ver com isso que a galera mostra aí de só ficar pulando aleatório. Pliometria mesmo nível 0 tem parâmetros muito bem definidos para serem cumpridos. O salto tem que ser o mais rápido possível, como se o chão estivesse pegando fogo. Eu toco e saio, toco e saio, toco e saio. O mais rápido possível. O simples fato de eu fazer esse movimento o mais rápido possível e, por exemplo, ficar trocando a perna para frente e para trás, ou definir uma linha, ficar pulando para frente e para trás dessa linha, tem um nível de recrutamento neural muito maior do que eu simplesmente fazer 10 agachamentos saltando. Tem muito mais recrutamento neural do que eu alongar quadríceps ou repetir polichinelo várias e várias vezes, certo? Então, olha só, mesmo eu treino full body, se eu for focar em membros inferiores, essas opções são muito mais interessantes para ativar, realmente, preparar, fazer uma boa preparação para o movimento. Galera, repito, alongar quadríceps, alongar posterior, ficar numa posição lá de cócora 30 minutos, por mais que seja até interessante para alguns casos, não vai realmente preparar o seu aluno para o treino. Se eu quero fazer um treino de kettlebell, agachamento pesado, um método avançado lá que eu vi para hipertrofia, eu tenho que ter uma preparação para o movimento, tenho que fugir disso dos clássicos que são utilizados e utilizar uma boa preparação para o movimento para conseguir gerar esse efeito. Beleza? A pergunta é a seguinte, olha só. Como você avalia se o seu aluno precisa focar mais em estabilidade ou em mobilidade? Você faz isso e como? Galera, isso é uma outra parte sensacional de quando eu conduzo a minha parte inicial do treino, quando eu preparo adequadamente o meu aluno no começo da sessão, certo? Porque se eu estou no começo da sessão e eu aplico 100 polichinelos no meu aluno, ou boto ele para correr na esteira, eu não consigo avaliar corretamente como cada articulação está se comportando, certo? Ele corre na esteira, faz corrida parada, polichinelo, eu tenho uma visão macro de um movimento geral. Agora, quando eu peço para ele, por exemplo, tá parado aqui com os dois braços para frente, elevar o braço para cima e voltar os dois braços ao mesmo tempo, eu consigo avaliar se ele eleva os dois braços no mesmo ritmo, porque se ele está aqui e um braço vai primeiro que o outro, isso aqui pode gerar pode ser falta de coordenação, pode ser uma falta de uma boa ativação neural, pode ser falta de um ritmo articulado adequado, por exemplo, do meu ombro, da minha cintura escapular, e ele não consegue elevar os dois braços no mesmo ritmo, com um simples movimento como esse. Se eu peço agora que ele faça isso, mantenha um braço parado e movimente um só por vez, ele faz isso e o outro braço acompanha, nessa mesma linha está indicando que pode estar faltando mobilidade para um dos lados. Ou seja, como não tem mobilidade, eu tento compensar com o outro lado, pode estar faltando mobilidade na minha torácica. Ou seja, existem várias técnicas e várias nuances que eu aplico na minha preparação para o movimento para conseguir avaliar articulação por articulação. Quando eu tenho um aluno que ele não consegue ficar 5, 10 segundos ali no apoio unipodal, ele não consegue movimentar os braços, os segmentos ou a perna nesse apoio unipodal, já está indicando uma baixa capacidade de estabilização.
Pode ser devido à complexidade do movimento, pode ser por ser um movimento novo, pode ser porque ele não entendeu, mas naquele momento ele tem uma baixa capacidade de estabilização. Se isso acontece, eu tenho que gerar condições para aumentar a estabilização dele. Se ele não consegue ficar os 10 segundos no apoio unipodal para fazer o exercício que eu tinha projetado, eu baixo esse tempo de apoio unipodal. Então agora, em vez de ficar os 10 segundos, ele vai para o apoio unipodal e volta. Por exemplo, faz um agachamento, eleva o joelho e toca a mão no joelho. Em vez de ficar os 10 segundos lá, ele ficou 2, 3 segundos, que é o tempo do joelho levar e voltar, e agora eu estou levando ele para uma condição mais instável, que é a estabilidade maior, e voltando para uma condição mais estável, que é com os 2 pés no chão. E eu posso fazer isso em inúmeros padrões. Ou seja, quando eu aplico a preparação para o movimento, além de realmente, de forma eficiente, buscar preparar o meu aluno para a sessão, eu consigo ter uma visão muito mais adequada da sinergia muscular, de como cada articulação está funcionando e se a mobilidade ou estabilidade está funcionando corretamente para as articulações, como no exemplo que eu dei de ombro e no exemplo do joelho agora, certo? Ou seja, existem várias coisas que quando eu consigo separar o meu movimento, eu consigo detectar muito mais fácil do que quando eu faço movimentos globais, claro. Não consegui exemplificar muito mais devido ao tempo da nossa live, mas existem várias nuances que quando eu começo a aplicar a preparação para o movimento, que eu realmente aprendo sobre mobilidade e estabilidade, não fico só falando que tudo é mobilidade no começo da sessão, eu consigo definir bem e identificar esses padrões nos alunos. Principalmente quando está relacionado à falta de coordenação, por exemplo, que é um indicativo de baixa ativação neural dos grupamentos musculares corretos, certo? Aqui tem uma pergunta que foi a seguinte, ela é interessante porque ela aborda a questão da consultoria online. Então olha só, turma. Como estruturar a preparação em uma consultoria online, onde o treino é separado por superior e inferior? Você tem uma consultoria online, você está ali com o seu aluno, que pode treinar ali ao vivo com você, ou fazer o treino e passar feedback, e você quer de alguma forma estruturar uma boa preparação para o começo da sessão dele, certo? Mesmo que o treino seja dividido superior e inferior, vamos lembrar que essa pessoa precisa das articulações dela na vida, certo? Então, por mais que eu vá focar naquelas articulações que são do treino, se é membros inferiores, eu vou trabalhar mais exercícios para membros inferiores. Se é membros superiores, eu vou trabalhar mais exercícios para membros superiores, mas é interessante que eu tenha alguma proporção para as outras articulações. Então, digamos que é membros inferiores naquele dia. Eu fiz lá 2 exercícios para tornozelo, 2 para joelhos, 2 para quadril, de bons exercícios para preparar para mobilidade ou estabilidade. É interessante que você coloque ainda assim um exercício para cintura escapular e um para cervical. Porque na vida dessa pessoa, depois do treino, ela vai precisar estar no computador, a cervical vai ser exigida, ela vai precisar pegar uma lata de arroz em casa para botar aqui em cima, a cintura escapular vai ser exigida. Então eu recomendo que mesmo em treinos que são separados, superior e inferior, eu não deixe de cuidar um pouco que seja de todas as articulações. Em menor proporção das que serão exigidas no treino, mas é bom aplicar 1 ou 2 exercícios ali para as articulações que não serão diretamente exigidas no treino, mas que na vida da pessoa serão, tá? Então, esse aí é um aspecto importante para vocês levarem para casa. A pergunta aqui seria bem interessante se eu tivesse mais espaço para mostrar movimentos para vocês. Por quê? A pergunta é, como variar cada sessão de movimento, em cada sessão, os movimentos da preparação, certo? Como é que eu poderia variar? E galera, se eu falar para vocês que no projeto da UFES, que a gente está em torno de 60% do treino, já tiveram em torno de 25 sessões de treino. Em 25 sessões de treino com os meus alunos lá, em grupo, não teve um treino que não teve uma variação nova de movimento. Não teve um treino que os alunos não fizeram alguma coisa diferente da sessão anterior, só na preparação para o movimento, certo? Por quê? Quando a gente realmente entende a oportunidade que é aprender corretamente sobre mobilidade, estabilidade, como aplicar isso para os nossos alunos, eu pensar em variações ou em condições é muito sensacional, galera. Vocês não têm ideia do quanto é simples e fácil quando eu entendo o movimento, eu adequar isso para ter sempre variações novas para os nossos alunos. Só pensando em mobilidade de ombro, sem fazer os clássicos de rotação que sempre tem, sem puxar para cá, porque esse alongamento aqui não alonga nada e não é interessante. Eu já posso fazer movimentos aqui com rotação nesse sentido, posso fazer movimentos aqui com rotação nesse sentido, posso fazer movimentos grandes, posso fazer combinações com o outro lado, posso fazer combinações com agachamento, posso fazer combinações com passo para frente e para trás, passo lateral, passo rotacional. Galera, eu ficaria a noite toda aqui com vocês mostrando e exemplificando exercícios. Mas qual é a essência? Porque com mais de 25 sessões de treino lá do projeto da calistenia, não teve uma sessão para não ter um elemento novo. Porque a gente foca no movimento, não em um exercício ou outro específico. Cara, o que é que minha articulação do ombro precisa? Ela precisa trabalhar em todos os planos, gerando uma boa consciência corporal. Massa! Vamos colocar movimentos agora que gerem esse efeito. Assim, como movimentos são infinitos, e real, movimentos são infinitos, eu sempre terei novas possibilidades para aplicar. Beleza?
Então lembre disso, focar em movimento sempre vai ajudar a aumentar o repertório motor de vocês. E se vocês realmente se debruçarem em aprender sobre a preparação para o movimento, cada vez mais vocês terão essa ferramenta de ter cada vez mais repertório motor, certo? A pergunta é a seguinte: tenho dificuldade em dosar a quantidade de movimentos na preparação do aluno. Como é que dá para avaliar isso, a quantidade de movimentos? Turma, nós temos a versão básica disso aí, que é super simples, e temos a versão que é mais interessante para cada aluno. A versão básica de como quantificar quantos movimentos da preparação. Básico, um movimento para cada articulação, certo? Ou seja, se o meu ombro precisa de mobilidade, eu tenho pelo menos um movimento de mobilidade para o ombro. Se minha lombar precisa de estabilidade, eu tenho um movimento, uma ação que vai gerar estabilidade para a lombar. Se o meu quadril é mobilidade, da mesma forma, pelo menos um movimento de mobilidade ou estabilidade de acordo com a articulação para cada articulação, certo? Isso aí é o básico que eu faria, não conhecendo o aluno, não sabendo para que é o treino especificamente, tentando abranger coisas mais globais. Por quê? Eu não só vou dar atenção no que eu vou usar naquele treino, porque as articulações serão utilizadas naquele treino, pode ser que não sejam todas, mas a que for utilizada eu vou ter preparado na minha sessão, porque eu coloquei pelo menos um exercício para cada um. E mesmo a articulação que eu não usar naquele treino, que não for exigida naquele treino, na vida da pessoa depois vai ser exigida. Então, se eu colocar um exercício para cada articulação, para a vida da pessoa depois, eu também terei atendido a essa demanda. Então, pelo menos um exercício real de mobilidade ou estabilidade, ou até uma combinação com estabilidade, para cada articulação. Uma coisa que eu gosto muito de fazer nas minhas sessões é colocar um exercício de mobilidade ou estabilidade para cada articulação, de acordo com a sua demanda prioritária, adicionar um exercício pelo menos de boa estabilidade, que eu vou tentar combinar mais esses dois elementos, que favorece muito o ganho de controle motor e coordenação. Então, pelo menos um exercício de boa estabilidade. E uma atividade para ativação, tanto física quanto cognitiva. Normalmente a parte física é muito simples, um polichinelo, uma corrida parada. Eu adaptar esse exercício para ativação cognitiva, que é a parte legal. Faço um jogo lúdico de colocar a mão e a pessoa tocar na mão. Agora tem que tocar só quando eu falar número par. Se eu falo número par, ele toca. Se for ímpar, ele não toca. Isso sempre vai estar relacionado com uma boa ativação. Então, para mim, uma boa quantificação básica é um exercício para cada articulação, respeitando a dominância dessa articulação, mobilidade ou estabilidade. Um exercício, pelo menos, de boa estabilidade, algo mais global, mais amplo, que trabalhe controle motor e coordenação. E uma boa atividade para ativação, tanto física quanto motora. Isso é o básico do básico. O que é o PRO? O sensacional de profissionais que realmente sabem como preparar o seu aluno e usam essa oportunidade para isso. PRO, Master dos Masters. O cara que não fica inventando historinha de mobilidade de 30 minutos e que tudo é mobilidade e que agora tem 150 exercícios para mobilidade. Sim, o que adianta ter 150 exercícios se eu não consigo direcionar ou adaptar o exercício para a realidade do meu aluno, tá? PRO dos PRO. Eu vou detectando, de acordo com o meu aluno, o quanto ele precisa para cada articulação. Se eu tenho um aluno que tem uma mobilidade de ombro muito limitada, ele não consegue muitos graus de amplitude. Na preparação do movimento desse aluno, eu vou colocar 3 ou 4 exercícios para mobilidade de ombro, porque eu já detectei que ele tem essa demanda de ter mais mobilidade de ombro. Agora, se ele tem uma boa estabilização lombar e uma boa estabilização de joelho, eu boto um exercício para lombar e um exercício para o joelho. E segue a vida assim. Lembre, 15 minutos é mais que o suficiente, 10, 15 minutos, para uma boa preparação para o movimento, certo? Então, o PRO, de eu conseguir quantificar isso, de acordo com a demanda do meu aluno, eu aumento a quantidade de movimentos ou ações que eu vou ter para aquela articulação para conseguir preparar. Assim, eu vou ter um aluno que vai ter 3 exercícios de ombro e 1 para joelho. E o outro aluno vai ser 3 para joelho e 1 para o ombro, porque ele precisa de mais estabilidade no joelho. Isso é o PRO dos PRO, o Master, que não sai copiando 150 exercícios, mas que sabe direcionar os exercícios para cada aluno. Beleza? Sejam esse profissional, porque eu sei que todos vocês têm essa capacidade. Beleza? E a última pergunta de hoje pra gente fechar é: como você usa a preparação para o movimento em grupo, certo? Como avaliar se é efetivo para cada aluno, certo? Preparação para o movimento em grupo. Primeiro, vale muito a pena aplicar essa logística que eu expliquei anteriormente de fazer pelo menos um exercício para cada articulação quando eu estou trabalhando em grupo. Quando eu percebo, por exemplo, que as pessoas normalmente têm problema de estabilidade de joelho, normalmente tem baixa amplitude, principalmente da glenohumeral, cintura escapular, certo? É interessante eu já colocar um exercício a mais para cada uma dessas articulações. Então, eu teria pelo menos uns 2 ali para uma boa estabilidade de joelho e uns 2 ali para uma boa mobilidade de ombro. Como é que eu consigo avaliar se isso está sendo efetivo para cada aluno? Eu posso fazer isso na sessão,
quando eu começo a avaliar, observando pelas reações, se eles conseguem coordenar o movimento, conseguem uma boa amplitude de movimento quando executam, e se eles conseguem fazer isso mantendo o controle motor. Não adianta o meu aluno fazer um grande círculo aqui do braço, se o braço dele vai oscilando, vai, não vai, vai e volta. Esse é um movimento muito comum em idosos. Idosos que você vê que faz um movimento grande, o movimento vai meio falhado, assim, balançando, certo? Então, na sessão, o que é que eu vou avaliar se é efetivo para o meu aluno? Se ele está tendo uma boa amplitude de movimento com um bom controle motor, certo? Tem que controlar todos os ângulos. Se ele está conseguindo entender o movimento, fazer o movimento como eu expliquei, porque se ele não está, pode ser que não seja só cognitivo, ele não entendeu. Ele realmente não consegue coordenar a musculatura para executar aquele padrão, certo? Então, se ele está entendendo, e se ele tem uma boa amplitude e um bom controle motor. Isso em uma sessão aguda. Agora, se eu vou avaliar isso a longo prazo, em diferentes sessões, aí eu vou começar a aplicar esses procedimentos a longo prazo. Pô, meu aluno está conseguindo melhorar o controle motor dele? Está conseguindo mais amplitude de movimento? Quando eu falo para ele, ó, o movimento é esse aqui, ele consegue associar que é um que ele já fez e consegue executar, sem muito mais correções como antes, isso são parâmetros que vão mostrar que está sendo efetivo eu aplicar a preparação para o movimento mesmo em grupo. Agora, a longo prazo. E a curto prazo, que eu acho que é o mais interessante da gente focar, porque se no curto prazo eu consigo corrigir, consigo detectar, a longo prazo esse efeito vai ocorrer. Se eu consigo detectar aqui esse movimento de manter um braço parado, junto com o outro aqui, fazer uma grande rotação lá atrás, voltar e parar o braço aqui de novo em conjunto, é difícil para o meu aluno faz, esse braço sai do lugar, vai para outro canto, tal. O que é que eu faço? Vamos simplificar. Em vez de fazer o giro completo, vem até em cima e volte. Vai até em cima e volta. Pô, agora ele consegue deixar um braço parado e só movimentar o outro. Ok. Detectei que o movimento anterior estava muito complexo, muito difícil, não tinha boa amplitude, não tinha controle motor, fiz uma variação mais simples no treino, na hora. Posso fazer isso para o grupo todo, se for conveniente, e posso fazer isso específico para cada aluno. Por quê? Mesmo aquele aluno que dominou o movimento certinho, realizar esse movimento até aqui ainda vai estar suprindo a necessidade do ombro dele de uma boa mobilidade. Certo? Ou seja, para ele também vai servir, que é completamente diferente quando fica alongando o braço aqui meia hora, que não vai servir para ninguém. E para aquele aluno que tem dificuldade, fazer essa variação vai ser mais do que perfeito. Galera, valeu, uma boa noite para todos vocês e até a próxima. Toda terça-feira tem live sobre conteúdo específico, toda sexta-feira agora tem live de respondendo caixinhas de perguntas. Valeu, turma, até a próxima.